Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Vou bater um papo com vocês hoje, gente, sobre a prescrição intercorrente. Tema interessante, polêmico. O que é a prescrição intercorrente, gente? A prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. Aquela que ocorre quando o processo fica parado por um período. A inércia, que a prescrição vem, entre aspas, a punir, ocorre dentro do processo. Então não confunda com a prescrição para ajuizar a ação, que esse é o prazo de 2 anos após a rescisão do contrato, que o prazo do trabalhador para entrar com a ação. Não confunda com a prescrição quinquenal, que é aquela que é contada para trás, ou seja, ajuizou uma ação, pode reclamar os últimos 5 anos. A prescrição intercorrente é diferente, é aquela que vai ocorrer dentro do processo, ok? E como funciona, gente? Durante muito tempo teve muito debate. A súmula 114 do TST sempre falou o quê? Que não cabe a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Já a súmula 327 do STF falava o quê? Cabe a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Olha que barraco, gente, pensa. Vai explicar para quem não é da área isso. Explica para o seu crush, arquiteto. Mozão, tem um tribunal grande que fala que não cabe o negócio. Mas tem um tribunal maior ainda que fala que cabe. Se o cara segurar na sua mão e continuar com você, é prova que te ama. Mas falando sério, gente, olha só. Quais eram os fundamentos dos dois tribunais? O TST entendia que não cabe a prescrição intercorrente, que não cabia a prescrição intercorrente, pois o juiz poderia tocar de ofício a execução. E pelo fato do juiz tocar a execução de ofício, não haveria inércia capaz de gerar a prescrição. E por isso o TST falava que não cabia. E o STF, por que falava que cabia a prescrição intercorrente? O STF defendia a prescrição intercorrente no processo de trabalho por quê? Porque está lá no artigo 884 da CLT, como matéria dos embargos à execução, que cabe alegar a prescrição intercorrente. Além disso, a LEF, a Lei de Execução Fiscal, no artigo 40, a Lei de Execução Fiscal é a norma subsidiariamente aplicada ao processo de trabalho, à execução trabalhista. Fala que cabe a prescrição intercorrente. Então, por isso, o STF defendia que cabia. E aí, quem chegou chegando? Quem chegou chegando? A Ludmilla? Não, a reforma trabalhista. O novo artigo 11-A da CLT acabou com o problema. Ele fala expressamente que cabe a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Sério, professor? É. O novo artigo 11-A fala que cabe a prescrição no processo de trabalho. E qual que é o prazo? 2 anos. 2 anos a partir de quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial. Já vamos ferver. Então começa a contar 2 anos a partir de quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial. Agora vem. Esta prescrição intercorrente poderá ser proferida de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Então é isso que está na lei. De ofício ou a requerimento das partes. Vamos ferver? Eu sempre adoro, né, gente? Olha só que interessante. A lei fala que pode prescrição intercorrente de ofício. Se tudo é prescrição, se a prescrição quinquenal é prescrição, se a prescrição bienal é prescrição, não se poderia entender que a partir do momento que a prescrição intercorrente pode de ofício, as demais prescrições também não poderiam? Já que tudo é o mesmo instituto da prescrição? É interessante, dá para defender. É óbvio, tem entendimento contrário? Tem. O TST ele é contra, tudo bem que antes da reforma, o TST ele é contra a prescrição de ofício. Lá na instrução 39, quando ele trouxe os artigos do novo CPC aplicáveis ao processo de trabalho, ele fez questão de afastar a parte que falava da prescrição como hipótese de improcedência liminar, ou seja, como hipótese de ofício. Tranquilo? E o outro debate, gente? A prescrição intercorrente entrou em vigor a reforma trabalhista em novembro de 2017. Já tinha processos parados há mais de 2 anos. Poderia chegar chegando? O juiz poderia sair extinguindo tudo? Realmente surgiu esse entendimento de aplicar a prescrição intercorrente de imediato para os processos que já estavam parados há mais de 2 anos na fase de execução. Agora, uma outra interpretação mais razoável seria o juiz intimar as partes para se manifestar, intimar o exequente para se manifestar nesses processos que estavam parados há mais de 2 anos, e aí sim, se ele não se manifestasse, aplicasse a prescrição intercorrente. Dá uma olhada em Instrução Normativa 41 do TST,
trouxe essa ideia de você aplicar para as execuções em trâmites após a reforma trabalhista. Dá uma olhada lá na Instrução Normativa 41 do TST, ok? Tema interessante. Agora, só para fechar o raciocínio, por que a reforma trabalhista conseguiu colocar que cabe a pressão intercorrente? Sabe por quê? Porque ela derrubou a tese do TST. Lembra que o TST entendia que não cabia a pressão intercorrente, por quê? Porque o juiz tocava de ofício? Só que a reforma trabalhista alterou o artigo 878 da CLT, que permitia a atuação de ofício do juiz. Agora, o artigo 878 da CLT prevê que o juiz só pode atuar de ofício quando as partes estão sem advogado, ou seja, quando for ius postulante. Então, por isso, conseguiu encaixar a pressão intercorrente. Agora, dá para defender o quê? Que se as partes estão no ius postulante, como o juiz pode atuar de ofício, aqui não teria pressão intercorrente. Viram que reflexão interessante? Tá aí, meus amigos. Debate pertinente da pressão intercorrente para vocês aprenderem sobre esse tema polêmico, bem polêmico, que inclusive tinha divergência entre o próprio TST e o STF. Fechou? Bons estudos, mande dicas de novos vídeos, novos temas. Só mandar aí que eu vou gravando e indique para os amigos esse nosso canal do YouTube. Um grande abraço, bons estudos, até uma próxima.